Olá, formador! Tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal Papo de Formador. Nessa semana comemoramos o Dia do Professor e a minha história como formadora tem uma relação muito próxima com esse dia e com a profissão do professor. Falo isso não só porque atuo na formação continuada docente, mas principalmente por conta de algumas reflexões que tenho feito ao longo da minha história de vida, minha história profissional de docência. Na primeira semana, logo que comecei a trabalhar como formadora de professores, lá em 2012, onde o meu foco de trabalho era professores que lecionam dentro da área de ciências humanas, participei de um curso de formação. E o formador, nessa época, fez a seguinte pergunta: seria o formador o professor do professor? Durante muito tempo, eu fiquei refletindo sobre esta pergunta. E eu ficava me fazendo, se eu sou formadora de um professor, então eu sou, em certa medida, professora do professor? Em que momento eu seria professora do professor? E o que seria a diferença, ou qual seria a diferença do formador para o professor? Minha reflexão durou, acho que, cerca de 1 ano. Fiquei durante muito tempo tentando encontrar uma resposta para essa pergunta. Na verdade, eu nem encontrei ainda essa resposta. Só que eu comecei a mudar a pergunta. E ao invés de me perguntar se o formador era professor do professor, eu me questionei: o que é ser professor? Principalmente essa pergunta, eu consegui responder ao longo do tempo. Para nós que somos formadores de professores, precisamos ter muito claro qual é a concepção que temos de professor. E aí eu pergunto para você, formador, o que é ser professor? O que você entende como sendo o papel de um professor? O que se espera de um professor? Coloca aqui no comentário para a gente continuar conversando e me tragam outras perguntas. Continuo nessa pergunta durante esse tempo todo de trabalho na formação continuada. E aí eu voltei para mim mesma. Quando eu era professor, quais eram as compreensões que eu tinha sobre o meu papel? Ao longo da minha profissionalidade, eu passei por uma característica de professor que se considerava aquela responsável por transmitir todos os conhecimentos possíveis da área que eu estava lecionando, na época geografia. Todos os conhecimentos tinham que ser transferidos por mim. E que se eu não fizesse isso, o estudante não aprenderia. E que se não fosse eu a ensinar, o seu aprendizado talvez não fosse o melhor. Parece um pouco arrogante, né? Mas é bem isso mesmo que a gente experimenta logo no começo da nossa docência, nos primeiros anos, nos primeiros exercícios, nas primeiras atividades de docência, a gente assume esse papel um tanto quanto arrogante mesmo. Considerando que o nosso estudante, ele é muito passivo, eu decido tudo, sou eu quem tem o conhecimento, sou eu quem sabe a melhor forma de ensinar. Essa era uma professora lá de 2003, 2002. Depois, essa professora começou a questionar quais são os conhecimentos que realmente eram importantes para os estudantes. E aí, ao longo do tempo, percebi que nem todos os conhecimentos, do modo que estava dado, seria apropriado para todo mundo ao mesmo tempo, que eu precisava modificar a minha prática como professora para considerar as características locais. Outras vezes, estive em contato com pessoas muito simples, pessoas muito humildes. E aí, estar com essas pessoas me fez enxergar que todo mundo tem um conhecimento. Estar com essa pessoa, estar com a comunidade ribeirinha, que era o caso do momento de uma experiência que eu tive, estar com essa população ribeirinha, a população caiçara, durante um tempo da minha vida, fez com que eu questionasse o conhecimento que eu tinha. E aí eu comecei a me perguntar, será que eu mesma tenho todos os conhecimentos necessários para que o meu estudante aprenda? E qual é o conhecimento que ele já traz? Neste momento, em contato com outra realidade, aquelas pessoas muito simples me ensinaram uma coisa que é muito importante e que mudou completamente a minha concepção de estudante. Para mim, estudante é aquele que tem conhecimento, é aquele que traz uma história,
É aquele que espera de mim que eu pegue a sua história e amplie as possibilidades de compreensão dela. E aí o meu papel como professora passou a modificar. Hoje, quando olho para o meu trabalho como professora, eu me enxergo uma pessoa que zela para que o outro aprenda, que cuida da aprendizagem do outro, mas não oferecendo tudo o que ele precisa de conhecimento propriamente dito, mas lhe dando ferramentas, lhe dando condições para que ele construa esse conhecimento, lhe dando condições para questionar o conhecimento que talvez eu mesma esteja trazendo e trazer outras formas de enxergar um mesmo conhecimento. Hoje, quando eu penso no professor, é desse jeito. Eu vejo o professor assumindo o papel de grande maestro da aprendizagem. É aquele que sabe tirar o melhor de cada estudante. É aquele que sabe pensar a melhor forma de discutir e abordar o conhecimento formal, acumulado historicamente, o conhecimento da educação, que a gente também tem responsabilidade nessa transmissão. Só que nós temos o poder de definir como tudo isso vai acontecer. Como que o estudante pode fazer parte deste processo. Entender isso é muito importante para nós que somos formadores, porque na medida com que eu penso que o meu professor também seria como esse estudante que precisa de mim para ampliar a sua visão sobre o mundo e sobre a própria docência, eu tenho uma forma muito diferente de conduzir a formação continuada. Se você, formador, ainda acha que é o único responsável por transmitir o conhecimento que o professor precisa utilizar, se você ainda acha que se não for você, o professor não tem condições de aprender, se você também acha que o professor só vai ser melhor com a sua mediação, se você acredita que dar as respostas e trazer os modelos para o professor ainda é a melhor forma de formar seu professor, você está equivocado. Você está colocando o professor numa posição passiva de aprendizagem e ele é sujeito. Olhar o professor sujeito significa encarar que ele tem conhecimento. E você, formador, lembra da sensibilidade? Olha, enxerga, descobre o que o seu professor sabe, o que ele faz muito bem, que pode estar a serviço do seu desenvolvimento profissional. Trouxe algumas reflexões, mas acho que a gente pode bater muito papo sobre isso. Que tal? Vem conversar comigo aqui no comentário. Se gostou, curta, compartilhe, venha pro Papo de Formador. Um grande beijo e até o próximo vídeo.